Muito bem, vamos lá para o nosso estudo. Já está aí minimizado, Lohan vai abrir. Nós vamos trabalhar um tema que, de certa forma, tem sido polêmico ao longo do tempo. Porém, é muito simples e objetivo. O problema é que nós fazemos a confusão, ou seitas fazem a confusão, né? Então está aí. Esse é um livro de Hamilton Justus. Ele é um pastor da igreja missionária no Paraná, e ele já morreu. Acho que morreu ano passado, 90 e poucos anos de idade. E ele escreveu esse panfleto, 30 razões porque não guarda o sábado. E dentro dessas 30 razões porque não guarda o sábado, eu separei 10 apenas. Nós não vamos falar as 30, senão a gente vai ficar aqui 30 dias, né? Então, 10 razões eu separei dessas 30 porque nós, ou os cristãos, realmente não guardam o sábado. Você vai ver, vai observar que não é algo só dos batistas. O cristianismo, na sua maioria, não observa o sábado. Por que estamos falando sobre isso? Primeiro, para entender o que é o sábado. A expressão sábado ela vai aparecer em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, e quando Deus fala assim, lá, se eu não me engano, é no verso 7. E descansou o Senhor, de toda a sua obra que havia feito. Deixa eu ler aqui para não errar. Gênesis 2. Verso 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então, o 7º dia, ou sábado, a expressão Shabá, que vai aparecer aí quando fala descansou, a expressão hebraica chama Shabá, significa o sábado que nós conhecemos hoje. Então a expressão descanso refere-se a sábado, o sábado refere-se a descanso. Então toda vez que você ouvir essa expressão, guardou o sábado, então é um dia de descanso. Então Deus descansou. E eu pergunto algo muito simples para você: Deus cansa? Por que descansou? Quem escreve Gênesis? Em qual contexto Moisés escreve Gênesis? Sim, mas qual o contexto? Ele está onde? Ou em qual período que ele escreve? Na verdade, na peregrinação e provavelmente no monte, quando ele recebe de Deus ali os 40 dias, todos esses ensinamentos. Então, ele escreve na peregrinação. Isso é, o povo já tinha uma ideia do que era o sábado. A lei já estava estabelecida para o povo. Então ele coloca isso aqui não porque Deus cansou, ele coloca porque os homens se cansam e precisam descansar. Então ele coloca isso no intuito de mostrar que precisava se ter um dia de dedicação, de guarda ao Senhor. O sentido é esse, é um dia realmente de gratidão a Deus. Mas vamos entender aí, dentro dessas 10 razões que eu selecionei, as que estão aí presentes. Primeira razão: o sábado faz parte de um concerto ou pacto entre Deus e o povo israelita e ninguém mais. Por isso que eu li esse texto e mostrei para vocês. Quem escreve o Pentateuco é Moisés. Moisés não escreve na mesma hora da criação. Moisés escreve aproximadamente quase 2000 anos
depois, ou 2.600 anos depois, que Moisés vai escrever acerca disso. Então, o texto que se refere a esta condição de Deus falou diretamente ao povo israelita está em Êxodo 31, versos 12 a 17, que é um concerto, uma aliança, um pacto de Deus com os israelitas. Olha o que diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, certamente guardareis meu sábado, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porquanto santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias fará a obra, porém 7 é o sábado, descanso, santo do Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardaram, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, restaurou-se e restaurou-se. Êxodo 31, 12 a 17. Precisamos entender o seguinte: a aliança sabática, vamos dizer assim, ela é específica para o povo judeu. O povo judeu tem que, por obrigação legal, em concerto e aliança com Deus, observar o sábado. Porém, o judeu convertido, ele não precisa guardar o sábado. E a gente vai entender isso porque lá na frente. Observe que o Senhor é claro, claríssimo em dizer com quem é o conserto para guardar o sábado. Só não enxerga quem não quer ver. Somente os que estão com os olhos vendados ou que querem tirar vantagem fingem não ver que a guarda do sábado é o conserto entre Deus e Israel. Somente Romanos capítulo 1, versos 18 a 21, Paulo vai lembrar isso. Quem encontrar pode ler. 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, visto a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles escureceu-se. Eu acho que a referência está errada, Eu acho que não tem a ver essa referência com o que a gente quer. Mas vamos para a segunda referência ali, capítulo 2, 12 a 16. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, em conformidade com a lei, não tendo lei, seguem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, em conformidade com o meu evangelho. O julgamento de Cristo é por meio do Evangelho, não é por meio da lei. Embora quem segue a lei será julgado pela lei. Isso é. O peso é muito maior para o povo judeu, porque eles observam a lei e eles serão julgados pela lei. Agora, o outro texto é Romanos 2, 18 a 21. Olha só o que vai dizer aí. Quem conhece
conheces a tua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, um instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deves furtar e furtas. Isso é, o tempo inteiro, o povo judeu que ensinava a lei, que pregava a lei, que orientava a lei, eles nunca seguiam a lei. Por isso que ele colocou essa expressão: tu que pregas que não pode furtar, o que está na lei? Não furtará. E furtas. Jesus Cristo também acusou os judeus dessa condição. Quando Jesus Cristo estava no templo e lá ele expulsou os cambistas, e aí o povo queria matar Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo foi e pontuou isso para eles: olha, vocês que seguem a lei que diz não matarás, estão tentando matar. Isso é, eles pregavam a lei, diziam que viviam pela lei, e no entanto eles não obedeciam a lei. Então esta condição da lei realmente é essencial para o povo judeu, nos dias de hoje principalmente também, porque é um conceito, uma aliança que Deus tem diretamente com o povo judeu, e eles vão ser julgados pela lei. Por quê? Porque eles resolveram viver na lei. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo, aí é onde a gente vê lá que o julgamento de Jesus Cristo é conformidade do Evangelho. A graça veio por meio de Jesus Cristo e eles rejeitaram a graça de Deus e preferiram permanecer na lei. É tanto que até os dias de hoje o que vale para eles é o Velho Testamento. Entendemos também que após a vinda de Jesus, que cumpriu a lei de Moisés, integral e cabalmente, nem mesmo os judeus têm necessidade de guardar o sábado, visto que o fim da lei é quem? Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo, a lei para você acabou. Isso é, você não vai ser julgado pela lei, e não é a lei que pesa sobre você, mas sim o Evangelho da graça de Deus. Portanto, todo judeu convertido a Cristo não está mais debaixo da lei, não precisa guardar o sábado. Aliás, foi isso que Paulo quis dizer em Gálatas 3, 23 e 29. Vamos ver Gálatas 3, 23 e 29. Quem abrir, lê. Antes que viesse essa fé, estava sobre a custódia da lei, nela encerrada, até que a fé haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Pode seguir. Até o 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. O texto de Gálatas é tão claro que não há como a gente dizer que hoje a lei ainda é válida como critério de juízo ou como critério de fundamentação para a gente viver sobre ela ou seguindo a lei. Não há como aceitar isso. O texto de Gálatas é tão claro que ele fala: olha, que em Cristo rompeu-se todos os princípios da lei, e tudo é por intermédio de Cristo. E o texto de Romanos vai dizer quase a mesma coisa. Diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Isso é, morremos mediante
a lei não tem mais importância para nós, mas sim Jesus Cristo. Pode passar aí ao segundo ponto. Vocês entenderam o primeiro ponto aí, né? Antes do concerto dos sinais, Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. O concerto do Sinai que ele se refere é quando Moisés recebe os mandamentos. Tanto o decálogo, os 10, quanto também os outros que são incluídos depois, no livro de Levítico. Você sabe quantas leis tem o povo judeu? 613 leis que eles têm que observar. Não é só os 10 mandamentos, não. São 613. Agora me diga, eles seguem esses 613? Eles têm os 10 mandamentos com lei? Eles têm os 10 mandamentos com lei? Tem, e eles são rígidos em Então, seguir. se seguir só o primeiro, tá bom. Não, segue o primeiro. É isso que a gente vai ver lá na frente. Eles têm os 10 mandamentos como lei, porém eles burlam o tempo todo os mandamentos e eles criam até sistemas para conseguir burlar os mandamentos. Os judeus são assim. Então eles criaram meios de burlar os mandamentos. Então, antes do concerto de Sinai, não ordenou a ninguém guardar. Então o concerto de Sinai acontece, como eu disse, cerca de 2.600 a 2.800 depois da criação do mundo. O concerto do Sinai. E antes disso, em nenhum momento Deus exigiu que ninguém guardasse o sábado. Você não vai ver Abraão guardando o sábado, você não vai ver Isaac, você não vai ver Jacó, você não vai ver os patriarcas guardando o sábado. Não tem. Guardando como lei, observando como lei, como benefício. Não tem. Talvez eles descansaram, né, por critério do que Deus fez, mas em nenhum momento mostra nem isso, que eles descansaram. A única deles, pelo contrário, eles eram peregrinos. O que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu mostrarei. O que Abraão faz? Começa a peregrinar até chegar na terra de Canaã. A única lei dada por Deus ao homem, a princípio, foi a que está inserida em Gênesis 2, 16, 17. Qual era a lei que Deus deu no início? Volta longe, você vai para onde? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que tu dela comer, certamente tu morrerás. A única lei que Deus deu, a única ordenança que Deus deu para aqueles dois ali no jardim foi essa: vocês não vão comer fruto para ele. Só isso. Rapaz, por gente, eu tenho 613 leis. E eles se esforçam em obedecer. Adão e Eva só tinham uma ordenança na cabeça. E ainda assim, errou nessa ordenança. 612 árvores, tem só um que eu não vou comer. Vamos por aqui. Então é terrível. Quando o Senhor chamou Abraão, ele anunciou o evangelho da salvação. Nós vimos no texto de Gênesis e no texto de Gálatas, que Jéssica leu. Abraão foi justificado não pela lei. Abraão foi justificado pelo quê? A fé. Abraão foi justificado pela fé, considerado o pai da fé. Quando o Senhor chamou Abraão, ele anunciou o evangelho da salvação, o qual viria a ser revelado de maneira mais ampla e clara com a vida de Jesus. Nada lhe comunicou quanto à necessidade de guardar o sábado. Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, eu falei de ti uma nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção e guarda o sábado. Foi isso que ele falou. Foi, com exceção da guarda do sábado. Não disse em nenhum momento para guardar o sábado, e nem guardar lei alguma, a não ser a fidelidade a Deus. E isso Abraão foi muito bem. Foi muito fiel a Deus. Isso aí, ele cumpriu. Então, de maneira bem clara, nada comunicou quanto à necessidade de guardar o sábado, mesmo a lei de Moisés, como algo necessário para se obter salvação.
conforme registrado em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por que então, com Moisés e o povo que sai do Egito, Deus estabeleceu esse conceito? Por quê? Porque Deus falou: vocês vão guardar o sábado, todos os sábados, que será uma aliança perpétua. Porque Deus, com o povo israelita, estabeleceu isso. Porque aponta para Cristo. O sábado aponta para Cristo. Lembre-se disso. Quem é o nosso descanso hoje? Sempre é Cristo. Nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós estamos na condição de Abraão. Pedro vai falar isso. Pedro vai falar que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Nós estamos nessa condição, como peregrinos e forasteiros. Nós estamos igual a Abraão. Rumo à terra, rumo à Canaã celestial. Né? Mas está certo, terra prometida mesmo. Está certo, tá certo. Então nós estamos rumo a essa Canaã celestial. Estamos nessa caminhada, gente. E enquanto estamos nessa caminhada aqui, nós não temos descanso, não. Nosso descanso é Cristo. Nesse sentido, né? Nosso descanso é Cristo. Mas em relação à devoção, a gente precisa ter o nosso dia de devoção. Né? É óbvio, portanto, que antes do Sinai ninguém foi obrigado a guardar o sábado. E certo também que, mesmo durante o período da lei, nenhum gentio, aí se refere a gentio. Quem são os gentios? Todo povo que não é judeu. Todo povo que não é judeu é gentio. Nenhum gentio tinha qualquer compromisso de guardar o sábado, visto ser um conceito único e exclusivamente com Israel. E claro também, está também que nem gentios, nem judeus têm a obrigação de observar a guarda do sábado após a vinda de Jesus. Isso é, depois que Jesus Cristo veio a este mundo, estabeleceu o seu reino, ninguém tem obrigação mais de guardar o sábado, pois não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele deu um aleluia bem grande, né, gente? Ele está debaixo da graça de Deus. Aleluia! Nós estamos debaixo da graça de Deus. Se não fosse isso, a gente já teria sido exterminado da face dessa terra, porque nós não conseguimos observar nenhum dos mandamentos da lei. Ah, pastor, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus Cristo interpretando: se você olhar para a mulher com olhar impuro, você já adulterou em seu coração. E aí? Ah, eu nunca matei ninguém. Ah, mas Jesus disse que se eu tiver raiva do seu irmão, você já matou do seu irmão. Você já matou o Caleb alguma vez, Jéssica, no coração? E você, cara, já matou Jéssica alguma vez no coração? Irmão, nós somos assim, infelizmente. Por isso que Deus manifestou sua graça sobre nós, porque senão ninguém ia ser salvo. Pela lei, ninguém salva. Devemos viver as leis de Deus, porque fomos alcançados e salvos por sua graça em Cristo, e não guardar a lei de Moisés para alcançar a graça da salvação. Assim, Jesus Cristo teria vindo em vão. Devemos guardar, viver as leis de Deus. Como vou viver as leis de Deus? Lá na frente nós vamos ver. Deus escreveu nos nossos corações, chamados tábuas de carne, a sua lei a partir do momento que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Isso é, no meu coração já está escrito a lei de Deus. Eu não preciso de tábuas ou não preciso seguir um legalismo para entender que eu tenho que servir ao Senhor. Porque já está aqui, eu sei o que eu tenho que fazer.
Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você tem ódio do seu irmão, você sabe que está errado. Quando você adultera, você já sabe que está errado. Mesmo que seja adulterar só o pensamento, você já sabe que está errado. Quando você mente, você já sabe que está errado. Porque está inserido aqui, ó. E isso incomoda a gente. Incomoda. Então é isso que Cristo fez em nós. Passa aí. Terceiro ponto. O sábado era um pacto entre Deus e os israelitas. Era bilateral. Só teria validade com a aceitação e o cumprimento de ambas as partes. Que era com o povo israelita nós vimos. Mas era bilateral. No sentido de que se vocês fizerem assim, vocês serão bem-sucedidos. Lembra da condição de bênção e maldição? Deuteronômio, lá na partir do capítulo 6, vai apresentar essa condição de bênção e maldição. Se vocês fizerem assim, vocês serão bem-aventurados, ou serão abençoados. Mas se não fizerem, serão amaldiçoados. Isso é, se não seguissem a lei, teria maldição para eles. Antes, por amor deles, me lembrarei do conceito com seus antepassados que tirei da terra do Egito. Você vai ver isso o tempo inteiro, Deus lembrando, através até dos profetas menores. Os adultos já vão estudar, depois vocês vão estudar. Os profetas menores, o tempo inteiro eles lembram: olha, tirei seus pais do Egito para vocês seguirem a lei de Deus. O tempo todo eram essas leis que eles tinham que seguir perante os olhos das nações, para lhes ser poder por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Deus. Chega tu e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Aqui, quando Moisés apresenta para o povo a condição da lei, o povo fala assim: amém e amém. Assim seja, assim nós não fazemos. O povo vai e fala isso. Quando Moisés apresenta, assim nós não fazemos. Só que não fizeram nada. Só palavras soltas ao vento, não fizeram nada. É evidente, quem estabeleceu as regras ou quem propôs a lei foi o Senhor. Porém, está bem claro que os israelitas ouviram, entenderam e deram sim. Em outras palavras, concordaram com o texto e assinaram o contrato. Daí ficaram comprometidos a guardar o sábado. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da igreja de Cristo estavam lá para ouvir a leitura do concerto, entender e assiná-lo, ficando assim comprometidos com a guarda do sábado. Então não é algo que é para a igreja de Deus, não é algo que é para nós, os gentios salvos em Cristo. Fala. A salvação do meio que senão não vai passar. A salvação nossa. Agora, os nossos escolher o Senhor, e antes, a salvação se dá pela lei? Quem vive da lei será salvo pela lei. Era assim que a lei dizia. Quem vive pela lei morrerá pela lei. Então Abraão foi pela fé, Moisés pela lei, nós por Cristo. Só que a lei aponta para Cristo. a fé é em Cristo. Certo? Mas ele não. Tudo é Cristo, o negócio é o meio. Cristo tem se revelado. Porque Caleb, no Velho Testamento, era obediência. Era obediência em salvar. Obediência. De certa forma, precisava obedecer. Nem sacrifício Deus queria, ele queria obediência. Obediência. O povo fazia até sacrifício, e Isaías fala sobre isso, né? Sacrifício de vocês não vale nada, importa mais obedecer do que sacrificar. Aí Samuel também falou isso, né? Não adiantava fazer o sacrifício se eles não obedeciam. Deus queria obediência. Obediência dele à lei. E não eram 613, eram esses 10. Bastava obedecer esses 10.
E um dos mandamentos que eles mais infligiam era o mais importante, que depois Jesus Cristo vai enfatizar isso, nós vamos ver. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças, né? Era isso que ele queria. Esse era o que eles mais infligiam. Às vezes observava, né, o não adulterar, observava o não mentir, observava o não furtar, mas não amava a Deus, né? Era a idolatria predominante, e a gente viu isso nos reis de Ismael, né? Parei, todavia, nem os gentios, nenhum representante da igreja e tal. Nesse velho pacto, Deus ia se revelando ao nível do povo, por seus oráculos, que se tornavam leis. Isso é, Deus ia se revelando. Olha, gente, a coisa vai funcionar assim agora. Aí vinham os profetas e falavam: olha, vai funcionar assim, vocês precisam fazer isso. Vinham os sacerdotes, alguns, e orientavam corretamente o que o povo precisava fazer. Tudo apontava para Cristo que havia de vir. Ele revelaria toda a lei de Deus, inclusive a lei que liberta da escravidão a guarda de um sábado fixo da esquerda. De um sábado fixo que está ali embaixo. Se descer aí, Marcos 2, 27, 28, a referência em relação a essa libertação do sábado. Veja que acontece em Marcos 2, se não me engano, é o texto que Jesus Cristo vai falar que eles vão cobrar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está comendo, né, espigas no sábado, colhendo espigas. Marcos 2, 7. Leia, meu filho. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Então Jesus Cristo vai mostrar sua soberania sobre o sábado, mostrando que quem manda no sábado era ele. E ele determinava o que tinha que acontecer e o que tinha que ser. Então, isso aí é até ocorrido devido aos discípulos estarem trabalhando no sábado, né? Quando eles colhem aí as espigas de milho que estavam caídas no chão, e eles são advertidos pelos fariseus, né? Não era lícito fazer aquilo no sábado. Jesus Cristo, se a gente for olhar, foi o que mais infligiu o sábado na época dos judeus, né? Do povo. E aí é tanto que uma das condenações sobre Jesus Cristo é essa, você sabia? Que ele infligiu o sábado. E aí eles condenam Jesus Cristo à crucificação porque ele infligiu o sábado. Uma das condenações nós vamos ler isso à frente aí. Pode passar, né? Então, quarto, a palavra lei, em nenhuma das 400 vezes que ocorre na Bíblia, se refere somente ao decálogo, onde encontramos a guarda do sábado. Então, na Bíblia aparece muitas vezes a palavra lei. E dentre isso aí, a gente tem que entender o seguinte: nem sempre está se referindo aos 10 mandamentos. Como eu disse, tinha 613 leis. Tinha leis cerimoniais, tinha leis morais, tinha o decálogo, que era a lei também de Deus. Então tinha várias leis que eram mencionadas e nem sempre se referia a isso. Mas vamos ver, Paulo, o maior argumento contra os sabatistas, quem são os sabatistas? Muito bem, os adventistas, né? Aqueles que guardam o sábado. Dizem seus ensinos que a lei foi por Cristo desfeita, riscada, tirada do nosso meio e cravada na cruz. Olha só, Efésios 2,15, Colossenses 2,14. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. O tempo inteiro Paulo vai apontar justamente isso, né? Na cruz Cristo cumpriu toda a lei, né?
até a lei cerimonial. Qual era a lei cerimonial? Era a lei das cerimônias, em que você tinha que levar um animal puro, limpo, sem mácula, para ser imolado pelo pecado. A lei cerimonial. Cristo vai na cruz, cumpre também a lei cerimonial. Por que tentar a Deus querendo tornar a edificar uma coisa que Ele já aboliu? Dessa maneira estaremos trabalhando contra Deus, o que é algo perigoso demais para ser feito. Então, quando voltamos a ritos da lei judaica, a gente está brincando com Cristo. É como se o sacrifício de Cristo não valesse nada. Por que guardar o sábado, ou pior ainda, por que impor sobre outras pessoas um jugo pesado que nem os próprios judeus puderam suportar e que foi por Jesus abolido por sua fraqueza e inutilidade? Isso é, a lei, além de ser fraca, é inútil, porque a lei nunca salvou ninguém. A lei só nos condena. Só nos condena. Não teve nenhum no Velho Testamento que observou. Nem Moisés que recebeu as tábuas na lã. Moisés recebe aquelas tábuas, tudo bonitinha, escrita por Deus de Deus. E aí ele desce lá, está o alarido, barulho, o povo dançando, adorando o misericórdia. O que Moisés faz nas tábuas? Taca no chão, quebra. Vocês quebraram a aliança de Deus. Aí, pecou. Pecou. Deus põe ele para fazer tudo de novo. Então, nem Moisés, que é um homem manso, a Bíblia diz que ele é o homem mais manso da face da terra. Nem ele conseguiu observar o mandamento. Então, o que é que Deus estava mostrando com isso, gente? Com a lei? O que é que Deus estava mostrando para o povo? Eles estavam desobedientes. Hã? Eles estavam desobedientes. E a lei era um meio de desobedecer, de seguir. Mas a gente não tem capacidade de. Sem mim, nada pudesse fazer. Deus estava mostrando, olha, vocês sem mim não são nada. Sem mim você não consegue nada. Os seus esforços pessoais não vão fazer com que vocês se salvem. Estava tudo apontando para Cristo. Precisava vir um Salvador. Não tinha jeito, o povo precisava vir alguém que ia salvar o povo, né? Se somos a borboleta voando livre nas asas do amor e da graça de Cristo, por que voltarmos ao estágio da lagarta e da crisálida, presos à lei que até hoje não salvou os legalistas e levou-os a condenar e crucificar o próprio Filho de Deus? Cristo foi crucificado por causa da lei. A acusação toda era essa, que ele havia infringido a lei de Moisés, que ele havia infringido os princípios da lei, ou o templo, havia profanado o templo. Tudo isso foi levado diante de Cristo como acusação, gente. Isso é para mostrar mais uma vez que a lei só me faz mostrar que eu sou pecador miserável. Todas as vezes que a gente se depara com a lei, a gente vê como a gente é pecador. Você já percebeu isso? Não tem muitos 10 mandamentos que a gente possa dizer assim, não, esse eu sou bom. Não tem nenhum deles. Pelo contrário, só mostra que somos pecadores. Passa aí. O sábado não é uma instituição perpétua como a lei não é. Embora a gente viu lá no texto que refere-se ao sábado como uma instituição perpétua para o povo judeu. Por que não é perpétua? Porque eles não aceitaram o descanso que era Cristo.
Cristo era o descanso para eles. E eles não aceitaram. Então, rompeu a aliança. Então, não tinha mais perpetuidade do sábado. Se eles romperam a aliança. E aquela aliança era condicional. Se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Eles romperam. E diante disso não há mais perpetuidade. Porque, mais uma vez, Cristo é o nosso descanso. Então, tudo se cumpre nele. Observando a revelação de Deus dada a Paulo, descobrindo que a lei foi dada como uma alternativa até que viesse a fé. Então, sombra das coisas futuras, como diz Hebreus. Quando então seria tirado, ou seja, colocado de lado, porque teria assim cumprido a sua finalidade, segundo aos Coríntios 3:11. Mas está aí o texto de Gálatas, é o texto que Jéssica leu, né? Mas digo isso, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, mas antes que a fé viesse, estavam guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei não serviu de aio. Vocês sabem que são aio, né? Aio, cebola, aio, a expressão aio é tutor ou pedagogo, professor. Então, a lei não serviu de professor de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, nós não estamos debaixo de aio, debaixo da lei ou debaixo do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu fico imaginando assim, como esse povo consegue fazer hermenêutica em relação ao livro de Gálatas. Porque Gálatas é como se fosse uma chicotada naqueles que observam a lei. Lê, mas a hermenêutica deles, a compreensão, eu não sei como eles fazem, porque Paulo bate ali nos judeus, terrivelmente, até bater em Pedro ele bate. Está lá no início de Gálatas, ele vai falar: olha, eu chamei Pedro mesmo na chincha, e Pedro estava com essas palhaçadas dele aí, menosprezando os gentios convertidos. Então, o que a gente entende é que, em virtude desta nova aliança, ou da nova aliança em Cristo, a lei já não tinha mais vigor nenhum, a lei caducou. É isso que Paulo está falando. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Não vai salvar ninguém. Ninguém vai ser salvo pela lei. Então não serve. Não adianta. E Paulo enfatiza isso várias vezes. Embora a gente tenha que entender o seguinte: Paulo era judeu. Paulo observava. Ele disse assim: olha, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Ele seguiu os princípios da lei judaica para ganhar judeus para Cristo. Então, Paulo fez isso com esse propósito, né? Ele respeitava a lei judaica, ele seguiu os princípios da lei judaica, sendo judeu, para respeitar Cristo. Não sei se vocês viram na lição de Timóteo, na lição de Atos, Paulo pega e manda Timóteo circuncidar. Vai cortar dele, não tem jeito não. Embora Timóteo, o pai era grego, não tinha por que Timóteo se circuncidar, mas a mãe era judia, a avó era judia. Aí Paulo falou: você quer ser pastor, quer seguir aqui, você vai ter que circuncidar para observar a lei judaica.
E você conseguir ter essa penetração entre o povo judeu. E vai, circula Timóteo para que seguisse a lei. Mas a circuncisão não salvava ninguém, não fazia diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas foi obrigado a ele seguir esse princípio. Hoje, alguém faz circuncisão mais? Mas os judeus fazem. Você sabia, eu acho que eu já falei isso aqui, o filho de Luciano Huck é judeu, Angélica é católica, né? Cristã. E quando os filhos nasceram, eles fizeram um acordo, né? Ela queria batizar no catolicismo. Ele falou, tudo bem, batiza, mas eles serão circuncidados. Né? Foi circuncidado na sinagoga, com a faquinha lá do sacerdote, do rabino. E ela disse que quase morreu do coração quando viu o rabino cortando o prepúcio do menino dela, dos dois, né? Então, o que entendemos, gente, é que hoje ainda existe esse legalismo entre os judeus. Entre os judeus existe. Mas isso não traz salvação para ninguém, é só cultural. A descendência de Abraão era a identificação dos descendentes de Abraão. Todo descendente de Abraão tinha que circuncidar. Aí virou, já na época de Jacó já era necessário, na época de Abraão era necessário, porque era o sinal dos que eram descendentes de Abraão. E aí, quando chega no Êxodo, vira lei. Aí é tanto que toda a nação ali que vai peregrinar no Egito, ou que está peregrinando no deserto, Moisés manda circuncidar todo mundo no deserto. Todos os homens, até o homem velho, que não era circuncidado, nunca foi circuncidado. Depois está com peguei, foi roubado no primeiro. Continuidade ou para essa circuncidar? 8 dias de nascido. Você lembra quando Jesus foi levado ao templo aos 8 dias de nascido? Foi para ser circuncidado. Já pensou em pegar 8 dias de nascido? Faca. Você está. Mas tinha isso e tinha também uma condição. Na época da peregrinação no deserto, foi estabelecido por causa da higiene também. Senão eles iam ficar 40 anos no deserto peregrinando, ia morrer muita gente. Doenças. Né? Porque a higiene no deserto, eles faziam o quê? Eles faziam cocô no meio da terra e enterravam. Xixi era no meio do mato, lá no meio da terra, e era peregrinando. Então, era questão de higiene também, de saúde pública, vamos dizer assim, porque senão ia morrer muita gente com infecções. Não tinha que circuncidar ele. Então, vamos lá. Se a guarda do sábado fosse instituição perpétua, como poderia Deus colocá-lo de lado? Deus não é Deus de confusão, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É pela fé que nos tornamos filhos de Deus, não por guardar um dia fixo de descanso. Não amesquinhemos o Senhor pela mesquinhez da nossa mente. Então, gente, quando a gente se prende a algo tão substancial, algo tão frágil, para dizer assim, tem que observar o sábado, quem não observa o sábado vai receber a marca da besta, que nem dizem os adventistas aí, que o sábado é tudo. Acabou. Aí a gente vê o que é a pequenez em relação às coisas de Deus, né? Quando a gente se prende a isso. E eu me refiro só ao sábado. Às vezes, a pessoa fala assim, você não é crente não, você não usa saia, Jéssica, você está vindo para a igreja de calça. Se sua salvação depender disso, é a pessoa. Você não é crente não, porque você corta o cabelo.
Você não é crente, não. A pastora Nadir disse que vocês jogam bola para condenar ao inferno. Né? E a chapinha. Imagina ele, irmãos. Você já pensou se a nossa condição de salvação fosse por causa disso? É terrível como a mente humana é tão pequena, né? O nosso purificador hoje era a mulher falando, não, questão individual, eu não posso pagar no sábado. Não vai receber sábado, não, já que vai receber. Sem problema, mas ela tem. Eles não pagam nem recebem. Não, recebeu aqui. Eu mesmo assim eu tenho uma dor muito grande no meu coração pelo fato de minha mãe ser adventista. Isso me incomoda. Sinceramente. Porque ela se tornou adventista quando eu fui para a missão em 2006. 2006 eu fui ser missionário lá no estado do Espírito Santo. E aí ela tinha uma colega adventista que trabalhava no hospital, e essa mulher foi trabalhando na mente dela, falando, e ela começou a ir na onda dessa senhora. E aí meu irmão se tornou adventista, meu irmão mais velho, e aí levou ela para a igreja adventista. E isso eu tenho uma certa dor no coração em relação a isso. E culpo também um outro irmão meu que era batista, que é batista, aquele que nós oramos, né? Quando ele estava com câncer. Inclusive ele foi para Salvador esse fim de semana fazer um PET scan para ver se tem algum nódulo no corpo. E eu culpo ele porque ele podia ter chegado mais junto da minha mãe e trago ela para a igreja batista. E ele deixou ela escapar para a adventista. E eu, com fé em Deus, quero mudar isso na mente dela. Quero mudar, preciso falar de mudar na mente dela, porque é uma seita, gente. É uma seita. Uma das seitas mais disfarçadas que tem, mais maquiadas, mais pílula dourada que tem. Porque eles falam que é igual a qualquer outro cristão, falam que a salvação é por meio de Cristo, da graça e tal, mas lá no fundo, maquiado, está lá que para se batizar tem que crer nos escritos da Ellen White. Ellen White disse que o sábado, quem não guarda está condenado ao inferno. Falou igual Nadir, do mesmo jeitinho que Nadir falou. E ela teve uma visão de que viu o povo indo para o inferno das outras igrejas porque não guardaram o sábado. Está lá num dos livros dela, Primeiros Escritos, página 57. Ele escreveu isso, essa visão dele. Fala. Tem detalhe, pastor. É um erro que surgiu de um erro. E não aceitava o erro de revelação escatológica. Exato. Inclusive, nesse livro aí, 30 razões por que não guarda o sábado, ele conta como aconteceu a história da igreja. Não foi só uma vez que eles anunciaram a volta da igreja. Foram, se não me engano, 7 vezes. Todas as 7 deu errado. 2 foi por William Miller, que era um pastor batista. O pastor não, era um cristão batista. Depois ele se arrependeu e voltou. E as outros anúncios foi todos por Ellen White. Ele fala isso nesse livro. Então o que entendemos é que esse preceito é muito mesquinho, muito pequeno. A gente está entendendo que é pelo sábado que a gente vai ser salvo. O sábado faz parte da lei e esta foi totalmente abolida por Cristo. Vamos ver
Na sua carne desfez, olha os textos bíblicos, 4 textos bíblicos aí, 2, 4, 5 textos bíblicos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, Hebreus 7,18. Dizendo, novo conceito envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, está perto de acabar. Hebreus 8,13, falando entre a nova aliança e a velha aliança. Então diz, eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, verso 9. Então, a velha aliança, ela acaba quando a nova aliança surge. Isso é muito bom. O que está evidente nos textos acima citados? Ao cumprir Cristo a lei, esta lei foi por ele riscada, lá em cima do primeiro texto, tirada do nosso meio, no segundo texto, cravada na cruz, abrogada, acabada por envelhecer, tirada para dar lugar à graça. Então, o tempo inteiro, no Novo Testamento, é pontuado que o que aconteceu com a lei foi isso quando Cristo veio ao mundo. Porque alguns procuram complicar uma coisa que é tão simples. Cabe aqui a advertência de Paulo, registrada em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma maneira corrompidos nos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em fez. O Evangelho é muito simples, principalmente o Evangelho da graça. É tão simples que para os gentios foi loucura, para os gregos também, né? A mensagem da cruz. É tão simples que as pessoas não conseguem aceitar a simplicidade do Evangelho. De tão simples que é. Não é? Você crê em Jesus como seu Salvador e você é salvo. Mas eu não preciso andar umas escadarias de joelho, não. Será que eu não preciso fazer o quê? Pagar umas penitências aí, não? Será que eu não preciso dar dinheiro para a igreja? A mensagem é tão simples que o povo quer alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Olha o que é feito no catolicismo, né? Você precisa seguir 7 sacramentos. Você precisa seguir 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos, eles envolvem, vamos dizer assim, o cerne da religiosidade. Se você não seguir esses 7 sacramentos, você não alcança a graça. Já pensou? Aí tem lá, dentro desses 7 sacramentos, eu não me lembro de todos eles, né? Casamento. Precisa ser casado. Sacramento. Sacramento. E se divorciar, Precisa ser casado. banido. Esses dias, não falou. Então, para você ver como a gente coloca situações para que seja salvo, né? Enquanto na verdade é tudo pela graça, não é nós. Por exemplo, se você vive com uma mulher, vamos dizer assim, não foi casada na igreja, não foi casada corretamente, então você não adquire a salvação. E se você pretende casar, mas tem sacramento. Aí, batismo, confirmação, crisma, né? Ser crismado,
Eucaristia, que é você todo domingo comer a hóstia, penitências, confissão, e penitências também, elas são aquelas coisas que eles fazem em relação a você fez um voto, você tem que cumprir, né? Se é subir a escadaria de joelho, se é caminhar até quando Jesus está lá para Aparecida, Trindade ou Guarinos. Então, penitências, unção dos enfermos, aí a extrema-unção, e ordem e matrimônio. Ordem e matrimônio. O que é ordem? Ordem, sacramento pelo qual os homens são ordenados. É a ordenação ministério. Bem, então está aí. E para eles isso vale como performance para salvação. O que não é bem assim, não volta para nós. Era só clicar na telinha lá embaixo e ia para o slide certo. É o 6, né? Porque alguns vimos aí ter a complicação com as coisas simples do Evangelho geram confusão doutrinária e esta conduz à heresia. Daí surgirem aqueles que dizem que para ser salvo, como tem que guardar o sábado, que quem guarda o domingo tem o sinal da Cristo. Nós estamos ferrados, né? E eles são tão convincentes, é claro, para quem tem nível de conhecimento bíblico, que o primeiro argumento que eles voltam a falar, infelizmente, pega muita gente, não sei o que ele fala para pegar a gente. Por que nós guardamos todos os outros mandamentos menos o quarto? Só que nós não guardamos os 9 mandamentos. Nós não guardamos 9 mandamentos. Nós guardamos 2. E aí nós vamos falar sobre isso, eu acho que nós guardamos 2 mandamentos. E dentro desses 2 mandamentos que Cristo estabelece, um é do homem para com Deus e outro é do homem para com o seu próximo. Resume os 10 nesses 2, por isso a gente fala que resume os 10 nesses 2, porque o primeiro é do homem para com Deus, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o outro, o homem para com o seu próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você é um próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar, você não vai mentir, você não vai ser mal para seu pai e sua mãe, porque você ama o próximo. O próximo é nosso irmão ou Qualquer um. Por isso que não é fácil. Por isso que a salvação é pela graça. Porque se fosse pela lei, meu filho, estava todo mundo no inferno. O sábado faz parte da lei e esta foi totalmente abolida. Já vimos aí, né, Norman? Pode passar. Estamos em novo concerto da graça. Ei, concerto é bom demais. Você sabe o que é concerto, não sabe? O que é concerto? Tem duplo sentido. É duplo sentido, né? A palavra tem duplo sentido. Concerto tem de ópera e tem um concerto de arrumar. Organizar. Eu acho que isso aí é referente a organizar. Concerto aí é pacto. Tem a ver com pacto. Tem a ver com aliança. Organizar Viu? Testamento. Então, quando estamos em novo concerto, estamos no Novo Testamento, uma nova aliança, a da graça. Para quem é honesto, espiritualmente falando, bastaria esta afirmativa de Deus, tão claramente exposta no livro de Hebreus, para que ninguém perturbasse ninguém com esta doutrina furada, rasgada, envelhecida, arrogada, feita por Jesus, que é a obrigatoriedade da guarda do sábado para se conseguir salvação. Quem tem vista boa ele? Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, está confirmado melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-nos, lhes disse: eis que dias virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito.
como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis, o seu entendimento e seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e seus pecados e suas prevaricações não me livrarei mais. Dizendo: como conserto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Entenderam isso? Isso aí já bastava para entendermos que não existe ou não há possibilidade desta velha aliança ter espaço mais na nova aliança. Teve um dia que eu estava conversando sobre o sábado, eu conversando, eu me preocupava assim, por que a gente não trabalhar o sábado? Você não pensei por quê? Eu falei, ó, para mim, basta você ligar para os hebreus. Ligar para fala da atividade da lei, eles voltarem e Deus fala uma aliança. Como fala, quem fala no melhor sábado não vai ligar os hebreus, não tem como. Aí eu falei, tá, primeiramente, Jesus não guardou o sábado. Aí a Ana falou, olha, pronto, acabou. Se Jesus, que é um exemplo, guardou o sábado, então, tipo assim, realmente, eu entendo a admiração do autor aqui, assim, porque é muito simples. Isso. Embora essa colocação de Jesus não guardou o sábado, Jesus guardou. Foi o único que guardou da forma certa, perfeita, foi ele. Mas eles põem, não, eu sou o Senhor do sábado. Né? Mostrando o seguinte, olha, o sábado não importa, importa o Senhor. Eu sou o Senhor. Isso não é o sábado, não é o dia, não é o descanso, mas eu sou importante. O descanso sou eu, ele está pontuando isso para aquele povo dele. Só que era figura de linguagem que eles não iriam entender. Só mais na frente que alguns entenderam, que foram discípulos. E você vai observar que durante a perseguição, né, do povo, ninguém mais guardou sábado nem nada, gente. Sendo perseguido, o Império Romano atrás, os judeus atrás, o povo ia guardar sábado, vivia fugindo. Ninguém guardou nada. Por isso que Jesus Cristo disse lá: ai, se cair no dia de lua nova do sábado, vocês vão sofrer. Né? Então, Cristo, ele guardou, e foi o único que guardou perfeitamente como devia ter guardado. Pastor, por que assim, eu não sei qual parte tem na Bíblia, mas eu vou falar o contexto, mas o senhor sabe, o senhor sabe não, com certeza o senhor sabe. Que fala assim, que ai da mulher quando estiver dando a luz na vinda de Jesus. Essa é Mateus 25, Mateus 24, 25, mas Jesus Cristo está falando sobre a doutrina das últimas coisas, e ali ele vai pontuar a perseguição que vai acontecer. Ali, como é uma profecia dupla, a perseguição se refere ao período de Vespasiano, se eu não me engano, quando ele vem, o imperador Vespasiano começa a destruir Israel, tacar fogo em tudo, destruir o templo, e aí ele fala aí das grávidas, porque como é que vai fugir? Grávida, era nesse sentido, em relação a essa perseguição, e aí é uma profecia futura também, aí das grávidas na grande tribulação, aí das grávidas. Profecia dupla, né? Então, o novo conceito, porque Cristo é seu mediador, é melhor. Hebreus vai mostrar isso, que tudo em Cristo é melhor. É melhor também porque está confirmado melhores promessas. É muito mais importante porque é espiritual. É superior porque é irrepreensível. É mais sublime porque suas leis estão gravadas em nosso entendimento e nas tábuas de carne do nosso coração. Isso é, eu depois que encontrei Cristo como meu Salvador, você também. Não precisa ninguém ficar falando, né, sobre, tá errado isso que você fez.
essa forma está errada de pensar, essa forma está errada de agir, porque você sabe. Não. Sabe, sente, e o Espírito Santo incomoda. Então, está acima do antigo, porque é forte e eternamente útil. É extremamente mais importante, mais amado, mais desejado, mais simples e fácil, porque é conceito da graça, da misericórdia, do favor, da generosidade, do amor de Deus aos que aceitam por fé e o guardam sob a direção e poder do Espírito Santo. Aí ele deu mais uma aleluia, né? E realmente, irmãos, é tão perfeito o Evangelho da Graça que não há como ninguém falar nada, não tem como acrescentar nada, não tem como fazer nada, não tem como inventar nada para adicionar o Evangelho da Graça, porque ele foi perfeito, é perfeito. O mais especial aí que você humano quer merecer alguma coisa. Quer? Não quer merecer, não quer só ganhar. O salvo é o melhor para os outros. É do coração humano essa questão da gente achar que precisa fazer algo, né? Eu já fiz várias vezes que passam, mas é só crer, sabe? Não tem lógica, não tem sentido, não tem não, lógico não. Aí ele aí depois, no final, não precisa ter. Cristo ele colocou isso para mostrar que não há como você não fazer nada, para mostrar que o homem é muito pecador, não há como ele fazer nada, que as nossas boas obras elas são tapas de convite. Até quando a gente inventa de fazer uma coisa boa, não, eu vou limpar a igreja, que a igreja molhou, nós vamos limpar a igreja, vou limpar a igreja, né? E muitas vezes a gente faz até nessa intenção assim, não, estou fazendo aqui, eu fiz, eu limpei, aquele dia eu limpei a igreja, como se fosse, tivesse marcado ponto com Deus. Deus, limpei a igreja hoje, ele marca isso. Né? É a ideia que a gente tem na mente, e muita gente até o dia de hoje tem isso na mente, e não tira, porque eu conheço crente velho de igreja, que ainda na sua mente, ele imagina que o fato dele estar aqui todo domingo, toda quarta-feira, ele é melhor do que o outro que vem uma vez no mês. Ele se acha melhor. Eu sou mais crente que fulano, né? Eu tive uma situação recente que eu tive que conversar sério com a irmã por causa de justamente isso. Ela falava assim, mas eu vou na igreja, tudo bem, eu falto muito à igreja, mas fulano que é da igreja está lá e até o pastor já mandou ele orar. Mas aquele ali não merecia, não. Eu merecia, essa não entendeu o Evangelho da Graça de Deus. E não é irmã nova na fé, não. Velha igreja, mas na mente dela, o outro que cometeu o erro é pior do que ela. Eu não vou na igreja, mas fulano que está lá direto na igreja não merecia. É difícil, gente. Então, publicano e o fariseu foi ao templo lá das linhas, qual que é o dono do pinheiro? Dos trabalhadores. Que sai chamando os trabalhadores. Alguns ele chama no meio do caminho, já no meio do dia, e paga todo mundo igual e os outros reclamam, né? É isso mesmo. Senhor, nós trabalhamos o dia inteiro, o Senhor está pagando igual para esses que só trabalharam na hora. Mas é meu. É meu, o dinheiro é meu. Deus vai falar assim, a graça é minha, o favor dele é igual
coloca tudo. Que era seu, eu estou te dando. Ele está falando por quê? Você está recebendo isso. Então, é isso. Infelizmente, nós somos assim, achando que somos merecedores de alguma coisa. É isso que traz problema para o nosso evangelho e para o evangelho de forma geral, que surgem religiões colocando imposições como se aquelas imposições fossem algo a mais para a nossa salvação. Pode passar. Ó, isso aqui é interessante. Um novo conceito sobre o qual estamos. Não existe mandamento para guardar o sábado, embora encontremos todos os outros do decálogo. Isso é, primeiro mandamento, Êxodo 20, versos 2 e 3, que é o de amar a Deus, né? 1 Coríntios repete, Atos também repete. Segundo mandamento, Êxodo 20, versos 5 e 6, não tem mais escultura. 1 João repete, né? Terceiro mandamento, Êxodo 20, verso 7. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tirar 5:12, repete. Quarto mandamento, qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado ao santificar. Ele não repete como mandamento, como ordenança do Novo Testamento, ele não repete. Ele repete só quando Jesus Cristo pontua ou é cobrado acerca do sábado, e Jesus Cristo vai e fala que você não sabe. Ele não se repete. Ele falou, mas como mandamento não se repete. Você não vai ver isso. Mas lá no Apocalipse vai falar acerca dos que não observam o dia do Senhor, ou que não observam, né, o mandamento. O dia do Senhor tem tanto sentido, gente. Quando fala a expressão dia do Senhor, tem sentido como sábado, tem sentido como dia de juízo, tem sentido como um dia específico em relação ao que Deus vai fazer a alguém. Então tem muitas expressões em referência ao que sábado, né? Quarto mandamento é o sábado. Quinto mandamento qual é? Honra seu pai e tua mãe. Repete Êxodo e Efésios. É o quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, 20:13, que é o menor versículo da Bíblia. Menor versículo da Bíblia. Não matar. Romanos 1:39, Êxodo 20:14, né? Repete em 1 Coríntios, que não adulterarás. Êxodo 20:15, não furtarás. Efésios 4:28. Êxodo 20:16, não cobiçarás. 20:17. Êxodo 20:16. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não mentir. Êxodo 20:16. E mandamento único, não cobiçarás. Efésios 5:3. Todos esses se repetem como mandamento, como ordenança, mas o sábado não se repete como ordenança. Isso é algo extremamente importante. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos qualquer texto que ensine que o cristão deve guardar o sábado como mandamento, que uma vez quebrado traga condenação por parte do Senhor. Os outros trazem condenação para nós mesmos, não no sentido de punição de Deus, mas no sentido de consequência do pecado, né? Se eu minto, se eu adultério, se eu cobiço, tudo isso vai trazer consequências para a minha vida. Então o sábado não faz parte disso aí. É óbvio, porque estamos debaixo do novo conceito, e a guarda do sábado faz parte do velho conceito, o qual foi tornado sem efeito desde a implementação do novo. Paulo diz que, havendo mudança do sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Então, qual era o sacerdócio antigo? Quem foi o primeiro sacerdote? Na lei, quem foi o primeiro sacerdote? Melquisedeque.
foi sacerdote antes da lei. O irmão de Moisés, como é que é o nome dele? Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. O sacerdote, né, a linhagem sacerdotal de Arão, ela era falha, foi falha, continuou falha, né? Mudou o sacerdote, muda a lei. Então, Cristo é o sumo sacerdote, o melhor sacerdote para nossas vidas. Desde que o sacerdócio do novo concerto passou para Jesus, houve também mudança do dia da guarda, do sábado para o domingo. Por que houve mudança? É o que nós entendemos como batistas, como qualquer outro, né, que crê na mudança do sacerdócio. Por que houve mudança? Pois Jesus terminou sua tarefa no sábado e ressuscitou no domingo. Descansou. Uma das coisas que a gente tem que entender, gente, é que, embora temos aí a ideia do sábado, aqui no nosso calendário normal, mas não podemos considerar que esse seja o calendário lá da época de Moisés. Até mesmo que houve muitas mudanças, até mesmo na condição do sol. O sol parou, um período retardou. Então houve muitas mudanças. A gente não pode considerar que esse sábado que tem no nosso calendário gregoriano é o mesmo sábado do povo judeu. Não podemos considerar isso de forma alguma. Então não adianta querer colocar isso. Nós entendemos que o domingo, né, para nós, o primeiro dia da semana, o domingo, ele é um dia que escolhemos para adoração a Deus e também para a guarda, mas não como os judeus o fazem. Não como eles o fazem, porque eles o fazem como penitencial, como sacrificial. O nosso sábado não é isso. O nosso sábado é adoração a Deus, busca a vontade de Deus pela nossa vida. É aquele ato que a gente tem como fato de aprendizado, de comunhão. É isso que a gente tem. O domingo a gente escolhe para isso. Mas se eu tiver de jogar futebol no domingo, não vai me fazer menos santo. Se eu tiver de passear no domingo, ir ali no rio, isso não vai me fazer menos santo. Se eu tiver de... o que eu vou mencionar aqui? De fazer um churrasco e comer carne de porco no domingo, me chama. Eu estou muito. Então, o que entendemos é que isso não vai alterar a nossa comunhão com Deus. Isso é legalismo. Legalismo não salva ninguém. Infelizmente, a gente vê dentro do adventismo só legalismo, até na alimentação. Passa aí, mas a gente não sai daqui hoje, são 9h20. Jesus Cristo, mediador do novo concerto e nosso Salvador, nunca ordenou a ninguém guardar o sábado. Jesus Cristo nunca ordenou a ninguém guardar o sábado. Você já chegou a essa conclusão que não é Paulo? Uma mulher? Está vendo? É impossível. Ele se sentiu como homem. E alguém cristão de segunda geração. Ele fala que o problema que ele diz é que o senhor falou na ordem quebrada do sacerdócio arâmico. Aí ele fala que Jesus é de uma outra ordem superior, da ordem do Melquisedeque. E o Melquisedeque antecede Arão. Que o Melquisedeque, Jesus utilizou ele como sacerdócio para abençoar o pai a Arão, que antecede. Então ele usa esse argumento. Era o sacerdote do Deus Altíssimo e que Melquisedeque, acredita-se que era uma teofania de Cristo. Era Cristo ali, abençoando ele naquela jornada, naquela
batalha contra os 4 reis. Então, acredita-se realmente que é mais uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Muito bem, porque surge um camarada sem origem, sem ninguém sabe, está lá, sem genealogia, sem nada, sacerdote do Deus Altíssimo, e aí abençoa Abraão. Abraão vai lá, ganha uma guerra contra 4 reis, o que é que serve? Ganha uma guerra contra 4 reis e ainda chegar com despódio, e aí vai e dá o dízimo dos despódios. Então, era tal diferenciado. Jesus Cristo, mediador do novo conceito, nosso Salvador, nunca ordenou ninguém guardar o sábado. Se fosse para o cristão guardar o sábado, como alguns afirmam, por que será que Jesus não ordenou? Teria ele cometido tamanho lápis de memória? Que tipo de mestre seria esse que iria exigir de seus discípulos a guarda de um preceito sem nunca ter ensinado? Um simples homem poderia esquecer, todavia ficaria sem moral para exigir cumprimento por parte de seus seguidores. Todavia, Jesus não esqueceu, porque jamais teve a intenção de ensinar. Então é algo bem natural, né? Bem simples. Cristo nunca exigiu dos discípulos isso, porque vamos exigir agora. É bom lembrar o que está registrado no Evangelho de João 5, 16, 18. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam estas coisas que dia? Sábado. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você vê, o trem era tão maquiavélico por parte do povo que queriam matar Jesus porque ele guardava o sábado. Os adventistas querem matar a gente porque ele guarda o sábado, falando que vai ter o sinal da lista. Viu, não? Mais importante que guardar o sábado do Senhor é viver com o Senhor do sábado. Olha que coisa bonita. Mais importante que guardar o sábado do Senhor é viver com o Senhor do sábado. E era isso que os discípulos faziam. Viviam com o Senhor do sábado, na liberdade que cumpre toda a lei. Marcos 2, 28, Romanos 13, 10. Passa aí para a gente encerrar. 10º ponto. O ministério da lei, o sábado também, findou com o ministério de João Batista. Alguns falam: não tem nada disso não, João Batista, não sei o quê, não tem nada disso não. Esta é uma afirmativa do próprio Senhor Jesus. Quem falou isso foi Cristo. Portanto, digna de crédito, menos para quem não crê nele nem o ama, procurando falsificar ou negar suas palavras puras e imutáveis verdadeiras. A lei e os profetas duraram até João. Aí alguns vão falar: é a lei cerimonial. Não, é a lei moral. É a lei de Deus. Durou até João, né? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem pega força para entrar nele. É o reino de Deus que é anunciado. Fala. O que seria se pegar coisas, se esforçar para entrar no Senhor? Esforçai-vos por entrar no meu descanso. A salvação é de graça, não é? Pela graça sois salvos. A salvação é de graça. Mas a santificação requer o preço. Então eu tenho que me esforçar para ser santo. É nesse sentido: esforçai-vos por entrar no reino. É um esforço de santificação que é diário. Paulo vai dizer: olha, eu morro todo dia. Todo dia somos levados à morte, né? Paulo vai dizer isso. Todo dia somos levados como ovelha para o matador. Isso é, todo dia eu tenho que matar o velho homem, porque ele renasce. Infelizmente, o velho homem de vez em quando acorda, desperta. Todo dia eu tenho que matar ele. E isso requer esforço. Esse esforço diário para eu estar ou entrar no reino de Deus. Entendeu aí? Santificação. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus Cristo fala em Mateus. Mateus fala sobre o que Cristo disse: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Ousa alguém tirar ou acrescentar alguma coisa às palavras do Senhor Jesus? É bom ler Apocalipse 22, 18, 19. Tá? O alerta que o autor do livro vai dar. Leia Apocalipse 18, 19. Se alguém, né, tirar, acrescentar alguma coisa nas Escrituras, já era. O reino de Deus, na sua primeira acepção, é Deus reinando dentro de nós. Não há lei maior que esse reino em nós, que nos força a deixar os nossos males para viver o princípio do Pai de amor. A maior das leis é esse reino de Deus em nós. Isso é que é importante, gente. Cristo reinando em nós. Ele vai estabelecer os seus critérios para esse reino. Vamos concluir? Conclusão. Ficou bem claro que o crente é salvo tão somente pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, feito na sua vez, perfeito para sempre. Entenderam isso aí? O sacrifício de Cristo foi perfeito, você não precisa fazer mais nada. Ah, pastor, eu quero entrar na igreja de joelho. Aí entra. Vai fazer nada para mudar a condição do sacrifício de Cristo, já foi feito, foi perfeito. Óbvio está também que a lei é boa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo disse isso. Todavia não foi a lei dada para justificar, senão para mostrar o homem ao homem os seus pecados e para conduzir ao Senhor. A lei só me faz entender que eu sou pecador. Eu não consigo cumpri-la. Ela só me mostra assim, ei, Caleb, você mais uma vez desobedeceu seu pai. Já acordou a lei, já era. Ei, Caleb, você mais uma vez, né, mentiu. Ei, Marco Aurélio, você mais uma vez não guardou o sábado. Eita, como é que faz? Ei, Eliane, você cobiçou o filho da Jéssica. Misericórdia. Ué, não cobiçou não, toda hora você fica esquisito para cima e para baixo, querendo ele. Ou querendo igual. Pastor, A lei só me faz ver que eu sou pecador. eu não conheço, em minha defesa, eu não Ah, conheço. eu não amei a Deus como eu devia amar, né? Usei o nome de Deus e não. Opa! Mas uso o nome da pessoa. A lei só me faz ver que eu sou pecador. A lei usada sabiamente leva o homem a Cristo e, consequentemente, é salvação da sua alma. Porém, usada erradamente leva o ser humano a confusão, a heresia e a perdição de sua alma. Então, precisamos entender. A lei está apontando sempre para Cristo. Quando ela é bem utilizada, ela mostra que ela aponta para alguém que é perfeito e cumpre essa lei perfeitamente, porque eu sou incapaz, sou imperfeito e não vou conseguir cumpri-la. Ela aponta para Cristo. Então, se Ele é perfeito e cumpre, é nele que eu tenho que crer para a salvação da minha alma. Simples e objetivo. Que Deus nos abençoe.